Boa noite, pessoal. Estamos ao vivo. Alguém conosco? Sejam todos muito bem-vindos aí para mais uma live no canal Infinita Ilusão. Vamos descobrir um pouquinho mais dessas ilusões que nos cercam com nossa convidada especialíssima hoje também. Pode se apresentar aí para o pessoal. Seja bem-vinda Bom e dia, sejam bem-vindos boa... todos também. Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Sejam todos bem-vindos, sintam-se à vontade aí no chat. E hoje nós vamos discutir um pouquinho dessas histórias cabulosas que envolvem o Vaticano. É isso aí. A gente preparou algumas coisas aqui e Kézia, que tem mais conhecimento dessa parte bíblica, de escatologia, e também de, além de ser engenheira civil, né, vai dar um suporte aí pra gente dentro do que a gente vai falar, dentro de algumas coisas que a gente vai falar. Podemos começar então? Bora, bora. Então, pessoal, a ideia é fazer uma sequência de estudos sobre a questão do Vaticano e seus mistérios, em especial a Capela Sistina, baseado em um livro que eu tenho, que eu não havia lido ele há tempos com a mesma profundidade que eu vejo agora. Eu acho que tem muito conhecimento importante a ser compartilhado a partir disso. Sim, sim. Nós estávamos até discutindo, né, Joy? E aparentemente tem bastante coisinha assim que a gente vai descobrindo, que o conhecimento vai sendo revelado pra gente, tudo no tempinho certo. E hoje a gente vai discutir umas curiosidades assim, bem bacanas, tanto na questão de mistérios, quanto na questão estrutural, né, da questão da engenharia. Tem muitas coisas que envolvem essa construção dessa sede de uma das religiões cristãs maiores que existem. E tem uma aura misteriosa aí que aparentemente está sendo revelada para a gente aí através dessa literatura que vai ser trazida em sequência para ficar bacana aí o pensamento, o raciocínio de vocês e para a gente ir aprendendo junto. Perfeito. Então, o que a gente pode começar falando, gente, tem muitas coisas interessantes, realmente muito interessantes. Primeiramente, eu vou dar boa noite a algumas pessoas do chat aqui, ó. Maílson Rangel, boa noite. Luísa, querida, tá aí com a gente. Ligeirinho, João Marcos Lacerda, a Fabi Matsumi, e bora lá. Então, gente, o que a gente tem dentro dessa literatura, inicialmente, é que como é que surgiu, de onde vem a palavra Vaticano? Então, essa história começa lá na antes da construção de Roma. O povo que vivia naquela religião era um povo chamado de etrusco. E os etruscos teriam vivido lá há cerca de 28 séculos. E bem como os hebreus e os romanos, eles também não enterravam seus mortos dentro dos muros das cidades deles. Então, eles acabaram construindo um cemitério na encosta de uma colina, que é o que os autores trazem para a gente. Só para deixar, para pontuar também, os autores, o principal autor é o Benjamin Black, ele é um rabino, e o Doyle Rowling, né, que é coautor, ele é um estudioso da história e da doutrina judaica, e também é conhecido por promover o estudo do Talmud, né, o livro das leis lá no judaísmo. O Benjamin Black também, além de ser rabino, ele
Foi um dos 3 e únicos rabinos que deram a bênção ao Papa em nome do povo judeu, esse autor do livro, e ele também é professor de Talmud lá na Universidade de Yeshiva, em Nova York. Os etruscos, eles construíram esse cemitério e a deusa pagã dos mortos, lá na cultura etrusca, era chamada de Vática. Então, naquela região ali também, eles crescia uma planta, uma erva bem conhecida por eles, que era amarga, usada para fazer alguns tipos de vinho e também para alguns outros tipos de consumo. E eles, o que os autores falam, né, que nos tempos de hoje a gente falaria que essas ervas dão um barato louco. E essa erva, então, ela era conhecida por também, eles falavam que ela dons proféticos. E a partir da Vática, nesse lugar, que era o cemitério, posteriormente foi fundada a cidade de Roma. Então, ela é construída em cima do cemitério do povo etrusco. E aí a gente tem essa curiosidade, né? Na verdade, a gente vai entrar na questão da Capela Sistina, mas tiveram outros povos, por exemplo, os palatinos construíram a Capela Palatina no começo, dentro dessa região. E aí, Kézia, que é engenheira, ela pode falar para a gente, né? Porque o Papa Sisto, que quis construir a Capela Sistina, né? Sistina vem de Sisto, Papa Sisto IV. Como é que se faz uma mega estrutura como a do Vaticano, né? O Palácio Papal, que tem mais de 14 mil aposentos, com um complexo de museus com mais de 2.000 salas? É o maior palácio do mundo, né? A Capela Sistina é a maior igreja, a maior capela do mundo. Obras bem imponentes. E lá, essa Capela Palatina, ela estava ameaçando ruir devido ao solo mole, né? Por ser um solo de cemitério. E a Kézia, que é engenheira, pode falar um pouco para a gente sobre isso. Beleza. Quando a Joy me contou essas curiosidades aí, essa questão do cemitério, a primeira coisa que eu falei, que se tem um lugar muito improvável de se construir qualquer coisa, seja uma grande estrutura, seja uma estrutura pequena, seria um cemitério, porque você não tem a sustentação necessária para que se faça uma construção de fundação superficial, que seria uma construção menor. E essa construção de fundação superficial se limitaria até 4 metros de altura, acredito eu. Eu posso estar errando um pouquinho nessa distância, que contemplaria uma fundação que a gente chama como radier. Seria o último estágio de uma fundação superficial. E aí, pois bem, se não dá para fazer uma fundação superficial, além de você ter uma estrutura de grande porte, de aproximadamente 55 metros de altura, alguma coisa assim, você teria que fazer uma fundação profunda. Porém, essa fundação profunda, ela, em contato com esses resíduos humanos, resíduos orgânicos, resíduos humanos, lixo, qualquer outra coisa, isso comprometeria a minha fundação, o qual você teria que gastar muito mais. Eu teria que me aprofundar um pouquinho mais para explicar isso com mais detalhes para vocês, mas qualquer fundação que você colocasse ali de forma profunda no cemitério, você teria o comprometimento dessa fundação, porque o resíduo humano ia causar danos, né? Danos químicos. E é o local mais improvável. Aí eu chego e pergunto para vocês do chat: por que se construir uma edificação no cemitério? E coincidentemente eu estava fazendo um estudo hoje à tarde sobre as construções em linhas de lei, construções as quais
passaram em locais improváveis, que seriam os últimos locais para que se construísse algo. Mas eles estão lá, seguindo a linha de lei. E o Vaticano é uma dessas concessões que se encontram nessas linhas de lei, as quais a gente pode pegar um dia e discutir na questão física e na questão científica barra metafísica dela, mas esse questionamento eu deixo para vocês. Como profissional da área, eu afirmo que um cemitério seria o último lugar para que se construísse algo. Um cemitério, um lixão, tanto que o mais provável aconteceu. Essa construção estava ameaçando ruir. O que qualquer profissional sério afirmaria para vocês que isso com certeza ia acontecer em qualquer coisa que vocês colocassem em cima de um solo desse. Um solo desse ele não é estável para uma construção pequena e ele tem vários comprometimentos químicos para uma construção grande. Então, por quê? Porque nós acreditaríamos que ali seria o local ideal para que se construísse isso? Ou tem algo a mais? É esse questionamento que eu gostaria de deixar para vocês sobre essa questão. E, Joy, eu peguei um textinho aqui rapidinho, eu queria ler sobre a questão da deusa Vática, que, segundo a etimologia, a origem da palavra Vática remonta a Tika, nome das joias que as mulheres hindus usavam na testa para indicar o terceiro olho, símbolo da sabedoria transcendental. A palavra tica se refere à glândula pineal, assim chamada por se parecer com uma pinha, um olho incorporado ao centro do cérebro, ou o ponto tical, localizado ao centro da testa. É isso, pessoal. Interessantíssimo, né, gente? Por que, né? Eu repito a pergunta. Por que construir uma cidade em cima de um cemitério? E a gente vai se aprofundando um pouco mais. E essa origem aí do terceiro olho, inclusive, eu não me aprofundei, já acrescenta bastante. Nesse mesmo local, então, nesse cemitério, mais tarde viria a ser construído o circus, que era um circo particular ou estádio do imperador Nero. E lá teria sido onde São Pedro, né, o apóstolo, teria sido executado, foi crucificado de cabeça para baixo. No livro não fala o porquê, mas eu me lembro que eu já vi em alguma literatura que Pedro ele pede para ser crucificado de cabeça para baixo porque ele não se acha digno de ser crucificado como Cristo. Então, não sei realmente a essência, a real história. Mas Sim, é verídico. Tanto Pedro quanto o irmão dele, André, foram crucificados. Pedro de cabeça para baixo e André numa cruz em X. E ambos que tiveram mais proximidade, né, com Cristo, tiveram mortes semelhantes. bem simbólico, né, gente? Eu estava vendo até um pouco sobre Pedro, né, o apóstolo, ele era só um ano mais velho que Cristo. Então, nesse lugar também, como Pedro foi enterrado em uma área próxima, nessa área, posteriormente, acaba Constantino fundando a Colina que ele chamou de Colina Vaticana, que é um alvo de visitações. As pessoas começaram a visitar pelo fato de Pedro ter sido enterrado naquele local. E um século depois de Constantino, começa a ser construído o Palácio Papal. Boa noite aos que estão chegando aí, gente. Júnior Maker, Kryptoniano Flamenguista. Boa noite, então, aos que chegaram depois. Continuando, e Vaticano hoje, qual
conotação, qual sentido que ele tem, né, para aquelas pessoas que são católicas romanas, né? Quem se refere a Vaticano hoje pode estar falando da Basílica de São Pedro, né, em homenagem a Pedro, que foi construída, ou ao Palácio Apostólico dos Papas. É, assim, uma construção titânica mesmo, não tem, né, outra palavra. E lá também, então a pessoa que fala Vaticano, ela pode estar, os católicos geralmente, né, se referem ou ao complexo de museus, ou a hierarquia sociopolítica, que é considerada liderança espiritual de cerca de 1/5 da humanidade, ou seja, a cada 1 bilhão de seres humanos, cerca de 200 milhões são católicos romanos, e podem estar se referindo também à cidade do Vaticano, simplesmente, que é chamada de cidade-estado, é o menor país do mundo, é considerado o menor país do mundo. É estranho, né, a gente pensar que é um país que fica dentro de uma cidade. E quem é da religião católica tem dupla nacionalidade, né? Tem a nacionalidade do seu país e a nacionalidade do Vaticano. É bem curioso isso, né? Você nascer no mesmo local e ter essa questão. E é outra coisa que é interessante pensar, que o menor país do mundo, né, considerado o menor país, abriga a maior e mais valiosa igreja do mundo e o maior palácio do mundo também, e um dos maiores museus do mundo, né? É algo absurdamente grande. Lá foi construída depois a Capela Palatina, os povos palatinos também. A gente não vai se aprofundar muito nisso, mas o que a gente sabe, o que a gente entende, que o autor coloca aqui, no Talmud, né? Quem é cristão provavelmente conhece alguma coisa sobre o Talmud, já ouviu falar. É a coletânea antiga dos comentários sagrados dos grandes sábios judeus, se estendem por mais de 5 séculos. E essa lei, a lei talmúdica, ela proíbe que qualquer pessoa construa uma réplica em tamanho real do templo sagrado de Jerusalém em qualquer outro local que não seja o próprio monte do templo, lá onde a gente conhece hoje como Domo da Rocha, né? Quer dizer, eu estou enganada? Não, não tá não, é isso mesmo. Certo. Há 6 séculos, mais ou menos, foi um arquiteto católico, né? Então, assim, teoricamente, ele não estava sujeito às leis talmúdicas. E ele fez exatamente isso que é proibido, que é o quê? Uma cópia em tamanho real no meio de Roma. Uma cópia do Templo de Salomão, utilizando exatamente as medidas que estão contidas em 1 Reis, capítulo 6, versículo 2. Essa reprodução, então, do templo, ela ficou conhecida como Capela Sistina, hoje, né, que é alvo de visitações de turistas do mundo inteiro, né, não só de católicos, mas de pessoas das mais diversas religiões, também ateus, né, historiadores, arqueólogos, diversos cientistas, né. O Vaticano também, ele tem uma, vamos dizer, uma equipe, né, de cientistas. A gente tem astrônomos do próprio Vaticano, tem observatório no Vaticano. Então, é algo bem grande, né, essa estrutura. Boa noite, Enio Garcia. Boa noite, Curioso Quitacho. Seja bem-vindo. Mais alguém chegou, Xande Cardoso. Boa noite, Xande. Obrigada também por estarem acompanhando a nossa live. Então, aí a Capela Sistina hoje, ela recebe cerca de 4 milhões de visitantes por ano. É muita coisa, né? E as pessoas vão especialmente para apreciar os afrescos, né? As pinturas lá do teto da Capela Sistina que foram feitas pelo grande, conhecido como grande gênio, né? O Michelangelo.
O Papa Sisto, que foi nascido, né, com o nome Francesco della Rovere, naquela época, gente, o Sisto, por exemplo, ele deu vários cargos para pessoas da família dele. Então ele nomeou cardeais vários de seus sobrinhos. E sobrinho, no italiano medieval, se diz nepote. Então é daí que vem a palavra nepotismo, né? Quando dão cargos para pessoas da família. E o mais famoso sobrinho, então, do Papa Sisto IV foi Juliano. E ele mais tarde veio a ser o Papa Júlio II. E aí o autor, ele fala não só que Michelangelo pintou a capela, mas fala que Júlio II forçou Michelangelo a pintar o teto da Capela Sistina. Sisto IV inicia seu reinado em 1471. A Capela Palatina, como a gente tinha falado anteriormente, ela corria o risco de desmoronar, porque por ser uma construção pesada, né, no solo mole do antigo cemitério etrusco, na encosta da colina Vaticana. Então ele decide que ele vai fazer uma outra construção, uma nova construção, né? E a gente pode adentrar um pouco na história de Michelangelo. Quem foi ele? Michelangelo, ele nasceu em 1475 e aos 13 anos ele já se mostrava um prodígio artístico. Então, aos 13 anos, por volta do ano 1488, um homem chamado Lorenzo de Médici passou a admirar muito o talento de Michelangelo. Acabou recebendo Michelangelo em seu palácio, convidou-o para viver lá como se fosse um filho, deu a mesma educação que os próprios herdeiros dele, da família de Médici, e passaram a considerar Michelangelo um membro da família. E a partir daí, dos 13 anos de idade, ele passando a viver no Palácio Real da família, é que ele passa a ter contato com algumas mentes consideradas brilhantes em sua época, que são, por exemplo, Poliziano, que era um dramaturgo, poeta, todos eles humanistas, Marcílio Ficino, que era um humanista e traduziu as obras de Platão e difundiu muito as ideias de Platão. Eles eram propagadores do neoplatonismo. Então, o Ficino, ele era vamos dizer, um discípulo das ideias de Platão, né? Ele difundia as ideias dele. E o Giovanni Pico della Mirandola, filósofo também neoplatonista. Com essas influências, Michelangelo também se tornou um neoplatonista, passou a ter esse novo ideal. E aí Michelangelo aprendeu os primeiros conceitos de esoterismo com esses homens citados anteriormente. O Marcílio Ficino, ele também sabia hebraico e estudava as tradições judaicas. E esse Pico della Mirandola era especialista em cultura e língua hebraicas. Michelangelo, aprendendo esses conceitos de esoterismo, ele adquiriu um conhecimento profundo da Bíblia. Além disso, ele conheceu também, ele obteve ensinamentos sobre a Torá, a Cabala, o Talmud, Midrash, e esses métodos, né, chamados de exegese bíblica, ou seja, vamos dizer, esse conjunto de obras, de interpretação de obras literárias, né, para se chegar a um entendimento. Só que essa pintura que Michelangelo faz no teto da Capela Sistina, devido ao tempo, isso foi coberto por poeira, fuligem, coisas desse tipo, e depois, mais tarde, foi feita uma limpeza desses afrescos. Não foi nem uma restauração, foi uma limpeza feita por 12 especialistas, somente 12 especialistas, imagine, a maior capela ou igreja do mundo. Eles levaram, né, 12 pessoas que levaram 12 anos até terminar o trabalho. Hoje, o que se pode afirmar também é que o plano original da Capela Sistina, que foi elaborado por Júlio II, já quando Papa, da pintura, no caso, né, a gente diz que ele era um mecena, ou aquele que provia, né, que fornecia os recursos necessários
né? Daí a gente entende a palavra mercenário, né? Ele foi, esse plano foi deliberadamente frustrado, ou seja, propositalmente frustrado por Michelangelo. Mas o Michelangelo foi tão genial que ele conseguiu ocultar todos aqueles conhecimentos que ele estava transmitindo, sem que essas pessoas dentro do catolicismo conseguissem perceber o que estava sendo feito. Então, é bem curioso, porque no livro conta que Júlio também queria que o palácio fosse uma lembrança do sucesso da família papal. Os autores também deixam claro que o gênio Michelangelo, florentino, né, nasceu na cidade de Florença, ele conseguiu pintar, então, o maior afresco do mundo católico, sem ao menos uma única figura cristã. Então, olha só o que ele conseguiu fazer naquela época, colocando essas mensagens subliminares dentro da capela. E ele representa Sibilas também, e Sibila é, era, era um nome que se dava às profetisas ou bruxas feiticeiras, né, consideradas na época mulheres com dons proféticos. Então ele representa Sibilas e representa apenas personagens da Bíblia hebraica. Então, assim, como, né, gente? A gente não vai entrar nisso hoje ainda, mas só um comentário rápido, e eu acho interessante. O livro ele traz que um círculo amarelo no manto, cobrindo o braço esquerdo de Aminadab, que é um dos ancestrais de Cristo, ele é semelhante ao distintivo da vergonha que o quarto concílio de Latrão, lá em 1215, ordenou que os judeus costurassem suas roupas. Então, se lembra alguma coisa para vocês? Ó? É um círculo amarelo. E aí, se a gente for pensar, por exemplo, em Hitler, né, ele obriga, né, que os judeus utilizem aquela estrela, chamada estrela de Davi, por alguns, aquela estrela símbolo do Estado sionista, né? Então isso não surge com Hitler. Lá no Quarto Concílio de Latrão, já em 1215, ele ordena que judeus passem a costurar esse símbolo, esse círculo amarelo em suas roupas. E Michelangelo representa isso no teto da Capela Sistina. E aí, olha aqui que outra audácia de Michelangelo. O retrato de Aminadab, que contém esse símbolo, ele fica exatamente acima do local onde está o trono papal de Júlio II. Poderia haver afronta maior? Quer fazer algum comentário, Kézia? Não, eu tô ouvindo, né, e pensando na questão que a gente sempre discute de liberação de informações no tempo certo. Tudo tem seu tempo, até a liberação de informações. E a questão de Michelangelo fazer essas pinturas. É engraçado, na Capela Sistina tem o desenho, né? Tudo certinho, que remete à glândula pineal, e nós temos essa associação da deusa, né? Com a glândula pineal também. Então, tudo se interliga. Quando você puxa a ponta do novelo e vai puxando, tudo vai se interligando. E muitos dizem, né, que Hitler, existem algumas histórias de associações de Hitler com os Rockefeller, alguma coisa assim, mas nada muito comprovado. Então você vê uma uniãozinha interessante. E para quem não sabe, esse tratado de Latrão seria o tratado, né, de com relação às riquezas, essas questões assim. Outro dia dá para entrar mais aprofundado nele, mas é bacana que vocês procurem e deem uma lidinha. E é muito doido, né? Como ele deixa passar.
nós temos duas, como foi deixado, né, passar, nós temos duas vertentes. Ou ele teve muita sorte, ou era um momento da informação ser passada de forma controlada, ou alguma coisa fez com que a informação fosse liberada. Então, quando nós recebemos esse tipo de informação que a gente está recebendo hoje, nós temos que ter várias vertentes de pensamento, não só uma fixa. Então, há várias possibilidades aí. E a gente vai puxando a linha do novelo e vamos desenrolando esse novelo aí. Tem ainda bastante coisa para a gente dar uma refletida. Perfeito, Kézia. Eu estava baixando uma imagem aqui, o que eu quero mostrar. Isso, a gente vai tentar dar continuidade a essa explicação, esse conhecimento, né, que é transmitido nessa obra. Eu vou só dar vamos dizer, um spoiler do que a gente vai ver mais à frente. Eu vou mostrar uma imagem aqui. E a questão do Vaticano é envolto em muita guerra, muito sangue. É uma construção de um local de forma muito brusca e é uma coisa que centraliza uma das maiores religiões na atualidade, que começa a perder espaço para o islamismo, né? Como a gente observa na tomada da Europa, essas questões assim. Ou começa a perder espaço, ou faz parte de um jogo um pouco maior. É, a questão também do envolvimento dos autores ligados aos Estados Unidos e o contato de autoridades, né? Os presidentes, os grandes cargos. E isso remete muito ao Rabat Lubavitch, desculpa, que dizem ser uma das maiores organizações, aquela que coordena tudo. Tem um bem interessante, que dizem que todos os presidentes dos Estados Unidos, sem exceção, tiveram contato com essa organização, que é uma organização com proeminência judaica, dos judeus, aqueles que muitas vezes a gente pode até chamar de sinagoga de Satanás, bem descritos no Apocalipse. E essa organização, ela, muitos países, existem dedos dela em muitos locais. Nosso atual presidente teve um certo contato. E é uma organização que também nós temos que dar uma olhada. E quando você dá uma estudada um pouquinho, você encontra algumas conexões do Vaticano. Questões bem interessantes que dá para abordar assim mais para frente. Interessantíssimo, Kézia, ter tocado nesse ponto, gente, porque o Enrico Bruschini, que é o cara que prefaciou esse livro, dos autores Benjamin Black e Roy Doliner, ele foi escolhido como consultor de história relacionada a Roma e a vida de Herodes o Grande. Houve um filme que foi gravado sobre essa história e ele foi chamado para ser consultor. E em 1984, acho que tem conexão com o que Kézia está falando dos governantes, desses líderes, né? Dessas lideranças, ele foi designado, então, em 84, historiador de arte oficial da Embaixada dos Estados Unidos, que é um título vitalício, galera. E em 89, 5 anos depois, ele recebeu o título de Guia Oficial de Roma. Também foi ele quem guiou os presidentes norte-americanos Ford, Bill Clinton e George Bush quando eles fizeram visitas
oficiais à cidade do Vaticano. E a gente vê que está tudo em conexão, né? Religião. Até hoje a gente acha que a gente consegue estudar as coisas em separado. Eu sou da linha de pensamento que a gente tem que sim estudar a ciência de forma separada, né? Fazer essas divisões para questões de estudo, mas não significa que as coisas estão desvinculadas. Então, o sistema político está vinculado ao sistema financeiro, que está vinculado ao sistema religioso. Então, existe essa ligação ainda hoje, né? As pessoas acham que existem países que sim, o Estado é laico, coisa desse tipo, mas quando a gente vai no âmago da questão, realmente não tem isso, né? Tá tudo interligado. A outra coisa interessante, o Michelangelo, ele foi enterrado onde fica a Basílica de São Pedro, aquela proximidade ali. E eu não acho que seja coincidência. O arquiteto, ele se chama Bartolomeu Pontelli, também conhecido como Baccio, ou Baccio. Ele foi o que projetou essa basílica dos Santos Apóstolos, onde foi enterrado Pedro. Foi o mesmo arquiteto que projetou a Capela Sistina. E aí a gente sabe que a Capela Sistina, então, pelo que a gente está vendo aqui, ela tem as dimensões do Templo de Salomão. Michelangelo, ele tinha esse conhecimento do judaísmo, estudou o judaísmo, a cultura hebraica, a língua hebraica, além de ter conhecido ter acesso a esses conhecimentos esotéricos. E no térreo também dessa basílica estão os túmulos de Tiago e Filipe, outros dois apóstolos. Na verdade, dentro do Vaticano, o Charles Campos está falando aqui, o Vaticano detém a maior quantidade de ouro da Terra. Não, só da gente ver a pompa daquele palácio, né? Então estão lá os túmulos também de Tiago e Filipe. Imagina, gente, já que foi o cemitério dos Etruscos, que tipo de achados arqueológicos poderiam ser encontrados ali se houvesse a possibilidade de explorar aquele solo, né? Porque, assim, tem um propósito, igual a Kézia falou, porque ninguém constrói uma cidade e um palácio gigantesco, a maior capela do mundo, em cima de um cemitério antigo, né, de povos antigos, sem motivo algum, até pela questão da fundação. No livro fala que o Bacchio ele era especialista em construção e também reforço de fortalezas. Foi ele quem construiu um bairro, considerado um bairro chamado Ostia, lá em Roma, que também hoje é um importante sítio arqueológico. Então, assim, ele tinha esse conhecimento de estruturas, era um arquiteto especialista em construção de fortalezas, e algum motivo é de se pensar que havia para eles fazerem essa construção no local em que foi feita, né? E também eles não se tem certeza de que foi o próprio Sisto quem ordenou que tivesse as medidas do templo sagrado dos judeus. O que os autores colocam é que talvez a gente nem nunca saiba de quem realmente foi a ideia. Mas se a gente for pensar, né, olha só, a capela tem as medidas, né? E Michelangelo tem toda essa ligação com o judaísmo. Então, eles fazem lá dentro do Vaticano, símbolo do cristianismo, toda uma obra arquitetônica e artística voltada para o judaísmo. É curioso, é complexo de pensar. E fala também que Sisto talvez ele tenha quisto dar expressão a um conceito da época, que era o conceito de sucessionismo, que era o quê? Você dizer que uma fé, né, o sucessionismo, ele dizia que uma fé pode substituir outra anterior que deixou de ter efeito. Ah, e outra coisa, pessoal, porque tem
dependendo das posições e vestes, né, nas pinturas, você encontra letras do hebraico, e você encontra também órgãos anatômicos. Aí isso ainda a gente deixa para explorar mais em outra live para pegar na sequência do livro mesmo. Mas eu vou mostrar a imagem aqui. Uma observaçãozinha na questão da reprodução do templo, né? Um Pode conceito muito falar. antigo é o conceito da. Gente, só me perdoem que eu posso estar falando a palavra errada, porém eu vou explicar. Que seria a geomancia, uma geometria divina, que é um conceito muito encontrado nas formas, nas questões de construções antigas. E é engraçado que quando você coloca uma construção provavelmente em cima de uma linha de lei, que é uma questão científica, ninguém está pirando. É uma questão que eu estudei na faculdade, só que também de forma muito rasa. Mas quando você se aprofunda nela, é uma questão energética, de energia mesmo. Você coloca uma construção em cima de uma linha de lei, em cima de um cemitério onde você tem uma questão de energia de vida, energia de vida. Bom, é o que eu acredito. E você faz uma construção com uma geomancia, uma geometria divina, com essa conjunção dessas três questões, fora questões arquitetônicas que a gente pode falar, mas a gente entra mais para frente, talvez em outra live, você começa a entender muita coisa, porque daquilo ali tá ali e muitas das coisas que podem ou não acontecer lá dentro, que nem eu vi um comentário da Lua aí, os rituais que eles podem fazer lá dentro. Então você tem um cenário perfeito, todo completamente montado e utilizado e colocado ali para centralizar essa religião que tem um misto de judaísmo, cristianismo e que você encontra questões científicas e tudo muito junto, muito misturado ali. E quero deixar esse pontinho de interrogação aí, que é bem interessante também. Você chegou a comentar comigo um link entre isso que a gente estava discutindo. E quando você traça, você encontra, eu acho que é Vaticano, Meca, eu acho que ele está ligado com Meca, eu não me lembro muito bem, eu estava estudando isso hoje. E eu acho que é isso, Joy. Não lembro de mais nada, não. A gente precisa analisar mais também para conseguir fazer esses links, né? Mas só da gente ver que o próprio nome, né, a deusa Vática, a gente vê o poder do paganismo, né, dentro do sistema religioso. Ó, essa imagem que eu estou colocando aí, que é bem famosa, essa pintura de Michelangelo é uma dentre várias em que se tem uma forma anatômica aqui subliminar. E não é só aqui. Vai ter local, vai ter pintura que ele mostra a clavícula. E lembrando que naquela época era proibido abrir cadáveres para estudar, né? Então vejam bem, essa estrutura aqui é um cérebro humano. E embaixo aqui tem até o cerebelo. Então é muito rico em detalhes para a gente pensar que é só coincidência. Vocês conseguem identificar um cérebro humano nessa figura? É muito louco, né? Porque é preciso. A precisão é muito engraçada.
E é uma precisão que eu acho que leva um tempinho bacana para se adquirir. E tá lá, bem pintadinho, tudo certinho, tudo no local que é hoje. E é um conhecimento extremo, muito grande que ele difundiu ali. Exatamente. Os segredos por trás de tudo aquilo que está lá são, assim, imensos, imensos. A gente pode pegar, Joy, essa questão das letras em uma outra live, essa questão de ter as letras em hebraico, pegar, tentar formar palavras, tentar pegar o significado, porque cada letra do hebraico tem um significado específico e cada palavra tem aproximadamente 5 significados diferentes. O hebraico é a língua mais completa que tem. Então dá para fazer uma coisinha bacana numa próxima live também, se o pessoal curtir. Tem que curtir, galera, dá um like aí, se inscreva no canal. E aí a gente vai fazendo junto essas lives aí bacana para deixar um conhecimento aí para a gente aprender todo mundo junto um pouquinho mais desses mistérios. Exatamente, bem falado. Essas letras hebraicas, inclusive, elas têm um significado esotérico também dentro da cabala judaica e que é falado nessa obra. Então, mais para frente, a gente vai chegar nessa discussão. É isso, Joy. Tem mais uma coisinha para passar pra gente? Fechamos o primeiro capítulo. Gente, é isso então. A gente vai tentar continuar esse estudo, que é uma coisa muito grande, esses mistérios que envolvem o Vaticano, né? Você pensar que existem bilhões de humanos que seguem essa religião e não sabem da história, né, da importância histórica, arqueológica que está ali, as referências que tem ali, né? Você imagina, entra naquela capela que você reverencia, né, como símbolo do cristianismo, e ali está representada toda a Bíblia judaica, não tem nada de cristão. Sempre você vai achar um dedinho aí, uma questão desses judeus que se dizem judeus, mas quando você vai pesquisar, não são. E a Bíblia, até a própria Bíblia descreve eles bem. E é interessante. E é bom que a gente tenha várias vertentes de pensamento, gente. Não se fixem em uma só. Porque eu falo sempre o seguinte, que uma história sempre tem dois lados e ambos não estão certos. Geralmente quem vai estar certo numa história é a terceira pessoa, o observador. Então não se preocupem em ter uma ideia fixa. Ah, foram judeus são maus. Ah, foi a igreja católica é má. Quando você vê, tem coisa misturada com esoterismo. Se você pegar origens de outras coisas, como o islamismo, você vê esse dedo judaico. Então não se limitem a ficar só num pensamento. E eu acho que é isso, eu acho que essa é a observação que a gente tem que eu quero deixar para vocês, para a gente iniciar essa saga aí por essa literatura maravilhosa que a Joy adquiriu e que a gente vai aprendendo junto. E divulguem o máximo que puder para as pessoas que vocês conhecem, para as pessoas que seguem a religião católica, que não seguem, os judeus, porque conhecimento liberta, e conhecereis a verdade vos libertará.
independente de que religião, se você também não tem religião, esse conhecimento ele tem que ser passado para vocês entenderem como os poderes agem, como religião não é uma coisa separada de Estado, que não é uma coisa separada de ciência, que sim, devemos, se quisermos, estudar os dois separados, mas que mais para frente eles acabam se unindo uma hora ou outra. Então, eu acho que é isso. Eu acho que é essa observação que eu gostaria de deixar para vocês, para finalizar, eu acho, a minha parte aqui. Obrigada, fantástica a sua observação. Estou de pleno acordo e faço das palavras dela minhas. É um conhecimento que não é importante só para quem é religioso, né? Tem uma importância histórica gigantesca. E é isso, pessoal. A ideia é essa, a gente trazer esses conhecimentos à tona. Então, boa noite, pessoal. Obrigada aí, galera que deixou o like, a galera que está sempre presente com a gente aí. Os que chegaram também, os que eu não conhecia, sejam todos bem-vindos. Muito obrigada mesmo. Boa noite a todos. Beijão, galera. Beijo, beijo, boa noite, galera. Fiquem na paz, bom descanso, boa madrugada aí. E tamo junto.